pouco sobre vinhos, o mundo do vinho e algumas curiosidades. Hoje o assunto acessórios. É isso, tem uma infinidade de acessórios para os amantes do vinho, né? O que eu digo assim, aqui eu coloquei na mesa um exemplo de acessórios básicos para o amante do vinho. Mas o que eu diria para o básico de acessórios, eu colocaria uma taça grande, de preferência grande, que aí você pode usar ela para o vinho tinto, para o vinho branco, para um espumante ice com gelo, com um drink com vinho, você serve numa taça desse tamanho aqui, por exemplo. Bom, esse daqui é a taça do espumante e do frisante, né? Um lambrusco, um vinho frisante ou um espumante. Mas se for ter em casa, duas é suficiente de cada um. O que é esse negócio aqui? Parece uma jarra. Isso aqui é um decanter. Para que serve o decanter, Beto? O decanter ele serve para aqueles vinhos que são mais elaborados, que precisam de tempo aberto para melhorar. Ele precisa de aeração, ele precisa ser oxigenado. Então o aerador ele tem essa função. Por ele ser mais largo, a boca mais larga e essa área aqui de baixo mais larga, eu vou conseguir, ao colocar o vinho, fazer esse movimento e eu vou aerar o vinho, eu vou estar oxigenando o vinho. Então, essa é uma função. Qual é a outra função do decanter? Para aqueles vinhos mais antigos que geraram já cristais de tanino, são os cristalzinhos igual que forma no suco de uva. Então, o vinho com o tempo ele começa a formar aqueles cristais. E aí você transfere o vinho da garrafa, ele vai ficar retido no ombro da garrafa e no fundo, os cristais. Quando você for passar para cá, com cuidado, para não cair os cristais aqui dentro. Quando você perceber que começa a cair cristal, você tem que parar. E aí você vai poder servir o vinho sem servir o cristal na taça do seu convidado, tá? E aí também serve para fazer a aeração, como eu falei. Então sempre é bom ter um decanter. Qual é a dica que eu digo assim para decanter? Mas eu não sei qual vinho eu vou usar o decanter. Quando você pega um vinho que você acha que ele está muito difícil de beber, está amarrando muito, está muito verde, enfim, não está legal ainda de beber ele, Travando, de certa forma. Aí você transfere ele para o decanter. E aí você vai ver que esse vinho, com o tempo, fazendo esse movimento, ele vai melhorar e vai ficar mais fácil de beber. Ainda sobre a aeração, eu posso aerar no decanter ou no aerador. Esses três aqui têm a mesma função de aerar o vinho. Esses três eles vão no gargalo da garrafa. Vou colocar na garrafa e ao servir ele vai passar por um funil aqui dentro e depois uma peneira que vai fazer o vinho borbulhar e aerar quando for servir, né? Então ele já serve, já vai fazer a função de aerar servindo na taça. Essa é a mesma função, só que ele tem uma área maior aqui que é para o vinho circular aqui dentro antes de ir para a taça, né? Então antes de eu servir ele vai passar por aqui e vai aerar, mesma função do decanter. E esse também é um aerador, um outro modelo, que o vinho entra por aqui, né, na garrafa, ele está na garrafa. Quando eu for servir, ele vai percorrer esse labirinto aqui, vai sair por aqui para ser servido na taça. Então nessa passagem por esse labirinto, ele vai oxigenar, vai aerar. E o vinho vai ficar mais fácil de beber. Aqui eu tenho os acessórios para guardar o vinho, para preservar o vinho. Isso aqui é uma bomba de vácuo. Esse, ele entra no gargalo do vinho e eu tiro o ar de dentro dele. Porque o que acontece? Aqui a gente está aerando o vinho. É importante para a gente poder beber o vinho, ele está aerado, ele está volatilizado, os aromas, enfim. Agora, para guardar, o vinho não pode ter oxigênio na garrafa, senão ele vai oxidar. Tem que ter cuidado depois de aberto, né? A garrafa. Senão ele vai oxidar, vai virar vinagre com o tempo dele aberto. Para eu evitar que ele não vire vinagre, que ele não oxide muito rápido, eu tiro o vácuo, eu tiro o ar de dentro dele, tirando o oxigênio.
vai ficar um vácuo no vinho. E aí eu posso guardar ele até uma semana, o vinho aguenta com a bomba de vácuo. Sem a bomba de vácuo, 1, 2 dias o vinho já não dá mais para beber. Essa daqui é a tampa do espumante. Então o espumante, que é essa tampa aqui, nessa bolha desse formato, eu não consigo colocar na garrafa de volta, porque ela é grande, né? Ela expande quando sai da garrafa. E aí você tem que usar esse tipo de acessório aqui, que serve para preservar o gás do espumante. Então se você coloca na garrafa e aperta, ela vai ficar presa. Tem uma molinha aqui, ó, ela retém o gás que está dentro da garrafa. Você pode beber no dia seguinte um espumante. Então é importante para quem gosta de espumante ter esse acessório aqui para conservar o espumante por mais tempo. O que mais? Para a gente finalizar a parte de acessórios. Os abridores. Então abridor, saca-rolha. Esse daqui é para espumante, nem todo mundo conhece. Tem espumante que quando a gente tenta tirar essa rolha, ele fica muito duro. E aí com a mão a gente pega um pano, pega uma flanela, uma luva e mesmo assim não consegue. Esse acessório aqui, ele serve para facilitar a nossa vida. Você vai colocar ele na rolha do espumante. Vai travar, né? Vai travar, aí você consegue girar e retirar a rolha do espumante. Os abridores para o vinho tinto ou branco, a gente tem esse que é o tradicional, que é o abridor de garçom ou sommelier, que chama. Esse tem 2 estágios. A gente vai demonstrar como é que usa ele, tá? Num outro vídeo, vocês vão poder acompanhar. Mas basicamente ele tem essa espiral que é para entrar na rolha do vinho, né? A espiral entra na rolha. E esses estágios aqui é para você extrair a rolha do vinho. Essa faca serve para cortar o lacre. Que essa faquinha tem a mesma função desse acessório aqui, que é um cortador de lacre também. Que muita gente tem em casa, mas não sabe como utilizar, né? Você coloca aqui em cima da garrafa, né? E roda e ele vai cortar a cápsula. Você vai poder retirar a cápsula. Esse daqui, o que é isso aqui, ó? Muita gente também às vezes tem em casa, vem num kit, ganhou de presente, não sabe para que serve. É um saca-rolha de pinça. Para que ele serve? É para aquela danada daquela rolha, que quando a gente tenta extrair com esse daqui, ó, ou com aquele assim, né? Ela danifica um pouco, né? Ela fica presa lá. Eu faço força, não sai. Às vezes sai isso aqui e ela continua lá no vinho. O habitual é deixar dentro do vinho, mas não é recomendado, né? Aí você vai empurrar a rolha para dentro do vinho? Não. Se você empurrar a rolha para dentro do vinho, você vai ter que peneirar o vinho e passar para um decanter. Tá? Então se você quebrar a rolha, você tem que peneirar o vinho com a peneirazinha e passar para um decanter para poder servir. Para não acontecer isso, a gente usa a pinça. A pinça, ela entra pela lateral. Aqui um exemplo, estou demonstrando. Entra pela lateral e você vai fazendo esse movimento aqui até descolar ela. Quando você for rodar aqui, ó, você vai descolar do gargalo e vai poder tirar. Isso serve também para tirar aquele pedaço de rolha que ficou quebrado dentro do gargalo. Em vez de você empurrar com um abridor, uma faca, enfim, você pega um abridor tipo pinça e vai lá onde ela está e tira aquele pedaço que ficou dentro do gargalo. Para finalizar, a gente tem, esse é um outro modelo, né, de abridor. Ele é um abridor um pouco mais moderno. E como é que ele funciona? A gente vai mostrar também no vídeo, tá? Mas basicamente eu coloco essa parte do meio aqui, que é uma haste, enfio aqui na rolha e bombeio ar para dentro do vinho. Nesse movimento que você está fazendo aqui, a pressão dentro da garrafa vai aumentar e vai expulsar a rolha. Esse é o mais fácil que tem para usar, tá? Então assim, para quem gosta de vinho e já
já passou por várias situações, né, essas que eu estou demonstrando aqui. Esse tipo de acessório serve para resolver os problemas na hora de servir o vinho. Então, tanto o serviço de taça, como a aeração para melhorar a qualidade do vinho, o paladar do vinho, como os acessórios para abrir e para conservar o vinho.